Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto, são 8 horas da manhã, dá um giro pelo que eu separei, que eu acho que pode ser um dia um pouco mais direcional para day trade, não estou falando de swing trade. Só tem na verdade duas ações que eu vou falar de swing que eu achei bem interessante, mas o foco aqui desse começando o dia é separar alguns ativos que podem ser mais direcionais para o dia de hoje, tá? As observações iniciais. Isso aqui só exprime minha opinião. Isso não quer dizer que vai acontecer ou não, tá? É só uma forma que eu analiso o mercado. O vídeo possui caráter meramente informativo, não sendo qualquer forma ou recomendação de compra e venda de ativos. Os vídeos não têm intenção de copiar ou plagiar nada, é tudo que eu faço que eu aprendi em livros e cursos, tá? Eu tento reproduzir o que eu aprendi. Esta é a minha forma de estudar, não tenho vínculo com operador, com corretora, com ninguém. Não vendo cursos, nem ganho dinheiro com isso, tá? Vendendo curso ou fazendo vídeo, nada disso. Simplesmente estou tornando público uma forma de estudo que já utilizo faz tempo, para evitar qualquer... ficar guardando papel e acabar perdendo com o tempo. Então eu coloco isso dessa forma em vídeo, mesmo porque trabalhando com gráfico, né? Uma outra coisa que eu quero falar, gosto de falar, eu não estou com intenção, com esse meu canal, vamos dizer assim, no YouTube, de ter milhões de seguidores ou de ser tido como um guru do mercado, nada disso. É só uma forma que eu estudo e eu arquivo no YouTube. Se alguém assistir, tiver utilidade para alguém, legal, ótimo. Estou à disposição para tentar ajudar, inclusive para aprender também. Poder me passar alguma informação, eu agradeço. E é só isso, não tem outra pretensão a não ser estudo, tá? Bom, vamos lá. Depois eu vejo isso. Vamos mexer um pouquinho no índice. O que o índice aprontou ontem? O índice no gráfico diário ontem, ele formou esse preço de fechamento de reversão. Aqui, tá? Mas ele está dentro desse canalzinho de queda, um canal curto, tá? Se a gente pegar isso aqui, inclusive, olhando pelo futuro, pela série histórica, a gente pode entender, inclusive, que isso aqui pode ser tido como uma correção de bandeira, né? Olha só. Eu teria aqui o mastro e a bandeirinha se formando aqui. O que aconteceu também aqui, olha. Tá? Tanto é que pode ver o tamanho dessa perna, ela é muito parecida com o tamanho dessa perna aqui. Talvez seja até um pouquinho maior. Certo? Então, interessante isso aqui no índice. Lembrando que eu não tenho uma ideia de se o índice vai ser de alta ou de queda hoje, a não ser depois que olhar os futuros um pouco mais para frente, por causa desse canal. Caso o índice rompa esse canalzinho aqui, no day trade pode ser que ele faça um pullback e continue a subir, o que para mim seria o mais interessante. Por outro lado, como ele está no topo do canal, acredito que se o índice perder este fundo, este fundinho aqui, isso aqui é uma vela de queda, né? Como um preço de fechamento de reversão para queda, eu acredito que o preço pode vir, o índice pode vir cair um pouco mais, tá? Talvez até aqui embaixo, até por aqui assim, olha. É a minha opinião só, ok? Então o índice está difícil de falar que um dia de alta, um dia de baixo, porque a ideia é que ele está a longo prazo, médio e longo prazo, que ele está em alta. Isso aqui seria eu entendo como uma bandeira. Tá? O rompimento aqui vai fazer ele subir mais. No entanto, como ele está no canal e ainda não houve o rompimento da bandeira, pode ser que ele, perdendo essa mínima aqui, ele tente buscar aqui embaixo, inclusive até a própria média de 200 períodos. Que é essa média verde. Ok? A doleta. A doleta fez um dia de queda ontem também, tá? E segurou nesse suporte. Esse suporte que está em 55,13, 55,10. Pode ser, dependendo de como for o índice hoje, se ele romper aquele canal, pode ser que o dólar caia mais um pouco, pode tentar vir buscar aqui embaixo, olha, 54,60, tá? Mas não esqueça que o índice, o dólar, tá fazendo essa movimentação aqui, ó.
topos e fundos ascendentes. Tá? E aonde que seria a ideia para o dólar hoje? Eu não poderia dizer porque o dólar está bem no meio desse canal que eu acabei de traçar. Olha só. Oh, meu Deus. O que aconteceu aqui? Bom, vamos fazer assim. Ah, tá aqui. Travou meu profit. Eu tenho uma outra linha de canal aqui, olha. Tá? Tá aí. Pronto, agora sim, agora ele foi. Inclusive também eu posso traçar uma outra linha aqui, olha. Eu posso pensar nesse canalzinho aqui. Tá? Então, complicado pro dólar. Agora, se ele perder essa linha de canal aqui para baixo, eu acredito sim que ele vem buscar aqui embaixo, este fundo. Acho bem interessante isso. Tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha no WIS, ver como que ele tá. Wix, quer dizer. Não, WIS. Que droga. Não, não é o Wix, como que é? VIX, acho que é isso. Não, cara, não lembro. Aqui. VIX. Olha só o VIX. Gráfico diário. Olha como que ele diminuiu. Isso aqui diminui a volatilidade do mercado. Bem interessante, tá? Bem interessante isso. Vamos voltar lá para o Profit. Pronto. Agora vamos ver as ações que eu havia separado para hoje, que podem ser ações direcionais durante o dia de hoje. A primeira, talvez foi a ação que ontem foi muito bonita e depois deu um trabalho. Foi a B3SA3. Assim como o índice, a B3 parece que está formando uma bandeira, mas olha só, parece que rompeu a bandeira. Tá? Então eu acredito que o rompimento desta vela aqui, que teve um volume grande, esse preço de fechamento de reversão para alta, tá? Eu acho que o rompimento dessa vela aqui pode fazer o preço subir. Além do que, esta vela de rejeição não é martelo, é uma vela de rejeição. Martelo se estivesse num fundo ou num topo. Pode ajudar o preço também a dar um pouquinho mais de força. Na minha cabeça, se o preço abrir nessa região aqui, pensar num fechamento de gap, tá? Ou se o preço realmente abrir aqui, olha, que é onde é mais provável, um pouquinho acima da linha diagonal, eu acho que dá pra gente pensar num fechamento de gap aí, tá? E na minha cabeça, a B3 tá com cara de alta. Certo? Olha aí. Então na minha cabeça tá aqui, olha. Rompimento. Aqui não, essa aqui. Rompimento dessa zona aqui vai trazer para mim oportunidade de compra. E se o preço abrir nesta região, para mim também vai ser uma oportunidade de compra para fechamento de gap, ok? Olhando para o gráfico semanal, olha que lindo que está isso aqui. Eu posso até entender que isso aqui foi uma correção. Se eu pegar, por exemplo, deste fundo aqui e traçar a FIBO, o preço pegou 50% da FIBO, resistiu nas duas últimas velas, tá? E deixou duas velas de rejeição para compra, que está me dando força
tá me dando entendimento, visão para mais alta aí na B3, tá ok? E olha só, na semana passada, o volume acima da média, bem interessante isso, ok? A próxima, BBAS, banco tá dando trabalho pra caramba, mas pode ser que hoje seja um dia direcional de alta. De alta, por causa do quê? Primeiro, a gente tem essa linha de queda aqui, tá? Formando um possível triângulo ascendente. Quando a vela diagonal, na minha opinião, está caindo e o suporte está resistindo, que foi aquela semana da palhaçada dos juros, limitação de juros bancários, um rompimento aqui eu acho que vai dar bastante força também para a BBAS, Banco do Brasil. Tá? Acho bem interessante isso. No semanal, também está bem interessante. A vela da semana passada foi uma vela de rejeição para alta, né? Olha. E o preço já rompeu, já subiu. Então, eu acho que o preço tem condição, sim, de vir trabalhar numa alta hoje a BBAS. BBDC4 está parecida também. Tá? BBDC4 no gráfico diário. Olha só. O preço já rompeu essa queda brusca que teve. Tá? O que poderia entender possivelmente como uma troca de zona de polaridade, que seria essa movimentação. Deixa eu colocar em verde. O preço rompe. Opa. O preço rompe. Volta. Vai para cima. Para tentar pelo menos fazer essa movimentação aqui em cima. Seria mais ou menos aqui, ó. Nesse topinho. Tá? Então eu acho que hoje seria um dia de alta também, de pensamento de alta para o Bradesco. Inclusive a gente tem esse inside bar aqui. E no gráfico semanal, a ideia também está a mesma. O preço segurou neste suporte de 20,50. Tá? Rompeu já esse martelinho, que aqui eu entendo como martelinho. Houve uma queda, 3, 4 velas seguidas de queda e uma vela de rejeição embaixo em cima de um suporte. Tem tudo na minha cabeça para o Bradesco subir. Ok? No gráfico de 10, eu vou pensar basicamente numa compra com troca de zona de polaridade neste momento aqui, olha. Tá? Sempre prestando atenção nessa região de suporte aqui. Porém, olha só. Se o preço abrir aqui, como eu falei na Banco do Brasil, nessa região, eu acho que dá para buscar um fechamento de gap. O que seria, aqui no gráfico intradiário, esta região aqui, olha. Tá? O preço abriu aqui, abaixo desse suporte ainda por cima, eu pensaria assim numa alta, um fechamento de gap aqui. Depois temos Banco do Brasil Seguridades, BBSE. No gráfico diário, BBSE ensaiou no dia de ontem uma vela de rejeição. O problema aqui é que o preço está abaixo da média de 9 períodos e abaixo da média de 21 períodos. Tá? Mas formou, além de ser uma vela de rejeição, formou um inside bar. No gráfico semanal, olha só, o preço também está segurando nesse suporte aqui, de 26 e 20. Então, acredito que, rompendo esta máxima, hoje, o preço pode vir buscar, talvez aqui a abertura da semana passada, ou do mês, enfim. Indo para o gráfico de 10, gostaria muito que o preço abrisse aqui embaixo. Tá? Se abrir aqui, beleza. As médias já estão para cima no gráfico de 10 minutos. Se abrir nessa região aqui, beleza, para tentar fechar o gap. Tá? Mesmo porque o preço ontem... Não andou em cima da VWAP o tempo inteiro, não. Ele cruzou a VWAP várias vezes. A VWAP é essa média ponderada dos bancos branca. Tá? Opa, é aqui. Depois que eu separei a BRAP, Bradesco Participações. Bradesco Participações
eu posso entender este caminho aqui como uma correção. Olha só, se eu pegar este fundinho e traçar aqui, eu tenho uma correção em 50%. Se eu quiser ser um pouquinho mais criterioso, eu posso traçar daqui a aqui, olha, que esse aqui foi um fundo claro, tá? O preço está em 38%, é um nível de Fibonacci não tão importante como 50 e 61 ou 73, mas é um ponto importante. Qual a minha ideia? Como o preço, em termos de padrão de vela, o preço abriu num gap de baixa, olha só, e continuou caindo, se o preço abrir aqui embaixo, eu vou pensar em compra. Tá? Semanal. O semanal da Brap está formando esse inside bar aqui. Tá? Não pode esquecer que no gráfico semanal a perda desse 39,90, desse 39,50 pode trazer o preço para baixo por este padrão de vela aqui, olha. Isso aqui é um TS, é um martelo de venda, vamos colocar assim. Seria tática inferior, TTS, lembrei o nome. Como diz o Palex, tática da sombra superior. Ou um martelo para queda, enfim. Mas ele pode vir tentar, esse rompimento daqui para baixo, pode tentar vir buscar aqui a média de 9 períodos. Tá? O que dá um chão para andar aí no gráfico diário. Então na Brap, a minha ideia no diário é de alta. Mas se ela perder, como que eu falei aqui, 39,50, vou até anotar no gráfico diário, 39,50, é mais ou menos essa região aqui, olha. Eu acho que o preço pode cair um pouco mais para vir buscar no semanal a correção na média de 9 períodos. Para o gráfico de 10 minutos, a Brap não tem muita... Não, é Brap 4, porra. Brap 4. Falei besteira. Mas a ideia é a mesma da Brap 4. Tá aí. A correção, eu posso traçar na correção aqui. O preço vai dar em 38%. Tá? Acredito mais na Brap 4 na alta. E no semanal na Brap 4, eu estou formando esse inside bar aqui. Mas lembrando, eu acabei de falar isso da Brap 3, mas a ideia é a mesma. Olha essa vela de rejeição aqui, olha. Rompeu aqui embaixo, eu acho que o preço pode vir buscar aqui a média de 9 períodos. Ok? O que mais que eu havia separado? CEMIG 4. Essa aqui tá bonita, viu? Olha o gráfico semanal da CEMIG. Tudo bem, tem que admitir que o preço está numa consolidação, mas, por outro lado, o preço rompeu na verdade o preço vem segurando aqui, né? Esse suporte por volta de R$10 por aí. Além disso, o preço rompeu esse preço de fechamento de reversão acima da média de 9 e de 21. E olha só está mostrando força. Inclusive é o volume dessa vela da semana passada. Indo para o diário, o preço já rompeu essa linha de queda, olha só. Então, para mim, está demonstrando uma alta. O volume está acima da média de 21 períodos. Tá? Eu acho que aqui vai ser um dia muito bonito para alta, principalmente se o preço romper aqui. Mas, se o preço abrir nesta regiãozinha aqui, acima da linha de tendência, ou melhor, dessa linha diagonal, e abaixo do fechamento de ontem, eu posso pensar numa busca de um fechamento de gap no gráfico diário. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem uma coisa no 10 minutos. Vai ser isso mesmo que eu imaginei. O rompimento daqui vai dar uma alta. Tá? O preço já rompeu. Inclusive ele já fez até a troca de zona de polaridade, olha. Rompeu, opa. Rompeu, voltou, fechou acima aqui, olha, dessa vela. Então na minha cabeça tá para alta assim a CEMIG, para mim interessantíssima a CEMIG para poder trabalhar hoje no day trade. Carrefour não tá bonito e não tá ao mesmo tempo, né? Olha o volume quase bateu na média.
No gráfico diário, deixou essa vela de rejeição, não é um martelo porque não está no fundo, o martelo é isso aqui porque está no fundo, o martelo é isso aqui porque está no fundo, tá? Seria, na verdade, uma vela mais baixa do que as outras. Tá? Aqui não é o caso. Para ser um martelo, isso aqui teria que estar assim, olha. Teria que ter vindo para cá o martelo. Ter feito aqui embaixo. Tá? Isso então não é martelo. No entanto, olha a vela de ontem. Uma vela de alta bonita. No gráfico semanal, o preço resistiu este suporte aqui de R$19, tá ok? E está formando um inside bar. Então na minha cabeça tá para alta. Além disso, correção em 61.8. Para mim, pura alta hoje no Carrefour, tá? Pensar operar um pouco mais pesado no Carrefour, se romper aqui, olha. Se romper aqui, tá 19,80, 19,90. Certo? No gráfico de 10, teve esse preço de reversão que deu bonito. Teve o preço aqui, ele deu uma enganada, mas ele não perdeu nenhuma vez o fundo, né? Para mim tá para alto o Carrefour. Tá? Próximo. Cosan. A Cosan tá feinha, mas o rompimento aqui no gráfico diário, intradiário, gráfico de 15 minutos, 10 minutos, pode traduzir num spike um pouco maior. No entanto, como eu estou com viés de alta para CSNA no gráfico diário, os preços já estão continuam acima da média de 9,21, 61% de FIBO. Eu posso pensar em termos de gap. Não, de gap eu não vou falar nada aqui não. Por enquanto a CEMIG para mim é a mais interessante. Tá? Depois da CEMIG, da CSAN, nós temos a CSNA, Companhia Siderúrgica Nacional. Aqui tá bonito, não tem nem o que falar, né? O gráfico semanal da CSNA está demonstrando uma alta, as médias estão bem apontadas para cima, o preço está respeitando esta linha diagonal de alta para alta, tá ok? No gráfico diário, o preço deixou este fundinho dessa vela. A vela de ontem respeitou e já fechou acima das duas velas anteriores, olha. Então, para mim, uma alta muito bonita. Inclusive, se o preço abrir aqui embaixo, tentar um fechamento de gap. Ainda mais se abrir tipo um saudade de casa, com base nas bandas de Bollinger de 20 períodos, de 30 minutos, abrindo abaixo das bandas, para mim isso aqui vai estar muito legal. Muito legal mesmo. Tá? CSNA, apesar de eu sempre tomar pau. E olha só o volume, hein? Volume acima da média. Bem interessante a CSNA. Tá no meu radar também. ENBR. A ENBR, ela tá com viés de alta sim, tá? Mas os preços estão abaixo da média de 9,21. Inclusive aqui formou no gráfico diário um ponto contínuo para queda. A perda dessa mínima pode dar uma queda para o preço vir buscar aqui embaixo. Olha, tá? No entanto, olha os pavis que estão deixando para baixo. Tá? Uma outra coisa também que pode proporcionar uma queda, o preço está em 38,8. Agora, no gráfico semanal, isso que me chamou a atenção, olha. No gráfico semanal, eu estou com esse padrão. Olha, isso aqui para mim é um fundinho. O preço tentou romper este fundo todo, essa zona aqui, não conseguiu. E olha a vela dessa semana. Já está com alta. Tá? Isso aqui para mim é um ponto importantíssimo para pensar
Não só em day trade, mas em swing trade também. Então acho que o preço rompendo a máxima dessa vela vai continuar alta, tá? Se romper para baixo, eu não operaria nem na venda, tá? E para fechamento de gap, sim, o preço abrindo nessa região aqui me dá uma ideia, uma vontade de fazer uma compra para fechamento de gap. Próximo, Engie 11. A Engie 11 também tá bonita para um day trade. Por quê? Porque se eu pensar no swing trade, eu tô quase formando um ponto contínuo aqui, tô com os preços entre as médias, mas olha só, o preço subiu, um preço de fechamento de reversão, tá? Deu um volume grande nessa vela, mas na sequência já voltou, olha, e deixou essa vela de anteontem com pavio e a vela de ontem também com um pouco de pavio para baixo. Além do que, essas duas velas são inside bars. Então, na minha cabeça, para day trade, um rompimento aqui seria um bom ponto de pensamento de compra. Tá? Além disso, no gráfico semanal, o preço fez esse preço de fechamento de reversão, tá? Que já não foi rompido ainda, está formando um inside bar, mas é um padrão de vela para alta. Eu tenho essa tendência, essa linha diagonal aqui. O preço fechou abaixo, mas olha, já está subindo de novo. Só uma vela vermelha aqui que vai me deixar com a cabeça mais pensando na venda. E daí fez a zona de troca de polaridade, né? Tá ok? Então, tô com cabeça de alta na Engie também. EQTL. EQTL é gostoso de operar. A EQTL no gráfico diário, olha a vela de segunda-feira. Olha o volume que ela teve. Olha a vela de ontem, também foi um inside bar, que me dá mais força para essa vela, tá? Me dá muito mais força. E também tá no limite da média, olha, o volume. Para mim, o rompimento aqui, posso começar a pensar em qualquer oportunidade de compra na EQTL. No semana, e outra, hein? Apesar que as médias estão apontando para baixo ainda, a de 9 e a de 21, mas estão quase se cruzando. A média de 200 está por baixo, ou seja, está apoiando uma compra. E no semanal, compensação, olha aqui, olha. Olha o 9.2 do Larry Williams aqui, formado. Perna de alta, o preço retornou à média, deixou um pavio, já rompeu a máxima aqui, olha, seria um ponto de entrada. E o preço está subindo. Eu acho que aqui, a EQTL hoje vai ser um dia bonito de alta, muito bonito de alta. Ou melhor, tenho essa expectativa, tá? Então a EQTL também está no meu radar. Vi também a Fleury. A Fleury tá querendo formar um padrãozinho, uma subidinha aqui. Por quê que eu vejo uma subida aqui na Fleury? Porque o preço fez essa movimentação, olha. Fez um Joy de Nápoles aqui. Deixa eu ver se eu tenho um Joy de Nápoles aqui. Aqui um Joy de Nápoles. Aqui é a média de 3, deslocado em 3. Olha um Joy de Nápoles aqui no gráfico diário, ó. O preço estava abaixo da média. Oh, meu Deus. O preço estava abaixo da média aqui, ó. Subiu na média. Voltou e já subiu na média de novo. Sem perder este fundo. Ou seja, ele fez um pivôzinho de alta. Já rompeu o pivô de alta. Isso aqui para mim tá lindo para operar na compra. Tá lindo para operar na compra. Pensar em compra mais forte. Não tem ponto exato. Qualquer padrão aqui eu vou pensar numa compra. Sempre prestando atenção que eu tenho a média de 200 aqui, olha, no gráfico diário, tá? Que pode segurar um pouco o preço. Tá? Um gap aqui, uma abertura num gap de baixa aqui, para mim seria bem interessante uma alta, hein? Bem interessante uma alta, um gap aqui embaixo. Tá? Por outro lado, as médias estão apontando para baixo. E se eu for pensar em queda, eu tenho isso aqui. Mas ainda acho que o preço tem a condição de chegar no 61.8 para depois fazer
uma outra pernada de baixo. Tá? Mas isso aqui para mim já demonstra uma força compradora, apesar de estar sem volume. Olha o pivô de alta aqui, ó. Não conseguiu perder o fundo, fez uma perninha de alta, onda 2, já rompeu a onda 2 e pode subir. Tá? Interessante. A Fleury. GNDI Intermédica. Me chamou a atenção na Intermédica foi toda essa região aqui que ela rompeu, olha. Essa região aqui, ela rompeu e voltou na semana passada, retrasada, tá? Mas quando ela rompeu aqui, esta vela que rompeu semana passada, olha o volume pequeno. Em compensação, olha essas 3 últimas velas. Olha o volume como que tá aqui, ó. Um preço de fechamento de reversão, uma vela de alta bonita, uma outra vela e uma outra vela com volume maior ainda. Tenho na minha cabeça que vai ser um dia de alta para GNDI. Não vou operar se ela perder a mínima dessa vela. Tá? Que seria o que aqui? 69,40. Aí eu não opero na compra, vou esperar ou o preço tocar na média de 9 períodos, inclusive no gráfico até mesmo de 60, que já está. Então eu posso até melhorar a minha compra aqui para esse nível de 70 e 80, 70 com 80. Tá? Por outro lado, um gapzinho aqui embaixo, vou pegar um gráfico de 10. Um gapzinho aqui embaixo me chamaria bastante atenção, até mesmo aqui. Aqui melhor ainda. Um gapzinho melhor aqui, melhor ainda. Tá? Se um gap abrir aqui, abaixo da mínima do dia anterior, que foi essa mínima aqui, um gap abrir aqui embaixo, pode me dar um gap trap muito bonito na GNDI. Tá certo? HGTX. A HGTX já houve o rompimento desta zona, o preço voltou, que foi essa vela púrpura roxa que tem aqui, e na sequência já deu uma vela de alta. Deixa eu ver se foi uma vela de alta mesmo. Uma vela de alta, sendo também um inside bar. O rompimento desse inside bar para mim, na HGTX, vai me dar compra. Vai me dar compra, eu vou procurar qualquer padrão, qualquer motivo para eu comprar. Lembrando que eu tenho a média de 200 lá em cima, mas está longe ainda. No semanal ele já está ensaiando uma alta também. Ele fez a mesma coisa do Joy de Nápoles, olha. O preço estava caindo. Fechou acima da média, fechou abaixo da média, sem perder o fundo. Fechou acima da média. Aqui foi o ponto de compra. Joy de Nápoles. O stop poderia estar aqui ou poderia estar aqui o stop. Tá? E tá vindo. Vamos ver o volume? Olha o volume das 2 semanas anteriores. Deixa eu ver no gráfico diário como que tá o volume. Olha o volume para alta. Tá muito legal isso aqui. Tá? Muito legal. Inclusive isso aqui eu posso pensar numa vela de ignição, uma barra de ignição. Talvez. Então para mim a HGTX está lindo para compra. Hypera. A Hypera tá fazendo uma correção, apesar das médias estarem para baixo, fez uma correção aqui, olha, em 38. Acho que ela pode subir um pouquinho mais para pegar 50 ou 61.8 para depois cair de novo. Mas olha só, eu tô tendo uma força compradora aqui. Tá? Eu tive essa vela de queda aqui no meio, mas olha só a outra vela. Abriu em gap e já estourou para cima. Tá? O volume foi até maior. No semanal da Hypera, olha isso aqui, que lindo. O preço segurou nessa região toda aqui. Formou um martelo, tá? E está deixando um inside bar. Essa semana fechar com inside bar para position, isso aqui está maravilhoso. Isso aqui está maravilhoso. Mesmo porque o preço retornou, ele subiu e retornou a média de 9. Agora, se ele fizer isso aqui também, pode formar um ombro cabeça a ombro, né? Aí depois ele despenca. Mas pode tentar brigar na média de 200. Mas a Hypera para mim tá com cara de alta. O que mais que eu separei aqui?
Lojas Renner. Bom, as lojas Renner não tem nem o que falar, né? Olha o volume da vela de ontem. Tá? Olha o volume. O semanal das lojas Renner, olha isso. Preço de fechamento de reversão. O preço já rompeu esta linha de queda, a linha diagonal de queda. Fechou e fechou bem acima da linha de queda no semanal. Rompeu esse preço de fechamento de reversão com esse pavio. Com esse pavio aqui, olha, que pegou toda essa região aqui, mas não perdeu nenhuma vez. Olha só. Olha quanto pavio aí. E já fez uma força para cima. Inclusive, a semana passada, olha o volume. Bem acima da média. Eu acho que hoje a Renner tem tudo para subir. Na minha cabeça, gostaria de um gap aqui, ó, nessa região. O que seria no gráfico de 10 minutos? Uma abertura abaixo dessa região aqui. Ó. Uma abertura abaixo dessa região aqui, para mim, para fechar o gap, é lindo. É lindo. Vou até colocar aqui um círculo para eu saber o que eu estou pensando. Petro 4. A Petro também está meio complicadinha, mas olha só, ela pode vir a romper essa linha de queda. Na verdade, no dia de ontem, ela violou e voltou, né? Voltou, foi uma vela de queda, um preço de fechamento de reversão para queda. Mas eu acredito que no gráfico diário, no gráfico, deixa eu ver o semanal como que tá. O semanal tá bagunçado. No gráfico intradiário, o preço fazendo essa movimentação aqui, olha. O rompimento aqui, ele vai buscar essa linha aqui em cima. Eu acho possível isso na Petro. Mais tímida, tá? Ela tem ação muito melhor aí, pelo menos na minha visão, para operar. Tem a rente, localiza. A localiza, deixa eu ver aqui o que ela deixou aqui. Na verdade, a localiza não deixou nada, não. Esquece a localiza que eu falei. Localiza só vou achar interessante se ela romper aqui, ó. Se durante o dia romper R$50, aí eu vou começar a pensar em compra. Mas eu quero um rompimento da seguinte forma, como se fosse também uma zona de troca de polaridade. Cadê a linha? Eu criei isso aqui, olha. Eu criei esse rompimento aqui, dessa região. Tá? Para o preço fazer essa movimentação aí. Tá? E o topo tá lá em cima. Eu acho que ele pode vir buscar ainda, hein? Acho sim. Deixa eu fazer um ajuste fino nessa linha diagonal aqui. Pronto. Ficou mais fácil de ver. Pronto. Tá aí. E por último, para alta, eu vi a TOTS. O preço está respeitando toda essa região aqui, olha. Ele respeitou toda essa região aqui. Tá? Deixou 2 inside bars. A vela de sexta-feira foi uma vela de alta com volume razoável. A vela de quinta-feira foi uma vela com volume razoável. Tá? E formou 2 velas de contração aqui, olha. 2 insides. Inclusive o de ontem um dojizinho. Na minha cabeça, o rompimento aqui para cima da compra, tá? Procurar por compra. No semanal também tá bem parecido, tá? Olha o volume.
Olha o volume dessa vela aqui. Ah, mas essa vela, ela é de queda. Tudo bem, ela é de queda, mas ela não perdeu a mínima da vela anterior, olha. E deixou um pavio grande. O inside bar aqui também, que foi uma vela de rejeição para alta, também deixou. Então, o rompimento no gráfico diário desse ponto, eu acho que começa a me dar oportunidade de compra. Tá? Para queda só tem 3 ações. Para queda tem a Ambev, apesar de eu não gostar muito da Ambev, eu só tomo o pau em Ambev. Tá? A Ambev, eu tenho essa situação aqui de troca de zona de polaridade, o preço fechou abaixo, voltou, fechou abaixo, a entrada estaria aqui nesta vela vermelha. Tá? O meu stop ou poderia estar aqui em cima, um stop mais seguro, ou um stop, poderia baixar meu stop para essa região aqui agora. Tá? Mas a ideia aqui eu acho que é uma queda para a Ambev, para ela vir buscar, olha, ela está aqui para vir buscar aqui mais ou menos. Tá? No semanal também, tá para baixo a Ambev, viraram, a média foi, voltou, tentou cruzar aqui, bagunçou e já voltou. Então na minha cabeça a Ambev tá para venda. Tá para venda. Inclusive se perder essa mínima aqui do dia de hoje, do dia de ontem, eu acho que o preço dá um spikezinho para baixo. Para Gap, aí para Gap tá difícil, porque eu poderia pensar num Gap aqui nas médias, mas se o preço abrir aqui num Gap de alta, numa tendência de queda, é interessante o fechamento de Gap. Mas eu vou ter essa linha aqui que vai estar me segurando. O ideal seria um Gap aqui, ó. Um Gap aqui embaixo, para assim eu vir buscar o fechamento. Tá? Isso para queda na Ambev. PRDT. PRDT formou na minha cabeça uma vela de queda, tá? Um martelinho talvez de queda, em cima de 61.8. Essa vela vermelhinha, ou melhor roxa, chegou a bater em 73% da Fibonacci, que para mim é um nível muito mais importante. Não conseguiu romper este topo, não conseguiu romper este topinho aqui, tá? Deixou a vela de rejeição e a vela de ontem já perdeu a mínima, inclusive deixando mais pressão vendedora, tá? Para eu pensar em alta, isso pode demorar um pouquinho. Quero que o preço venha aqui, olha, em 50%, o que seria essa linha diagonal de alta. Esta linha diagonal de alta. Tá? Antes disso, não tem muito o que fazer, ou aguardar o preço vir nas médias. No semanal da BRDT, o preço, olha aqui, ó. Aqui deve estar começando a dar um sinal de venda na BRDT. Uma troca de zona de polaridade. A linha está aqui. O preço rompeu, voltou nesse ponto de fechamento de reversão, tá? E ele perdendo esse ponto de fechamento de reversão, essa vela azul, ele perdendo a vela azul aqui, para mim dá venda. Primeiro alvo, segundo alvo, e o stop aqui em cima ou aqui em cima, tá? BRDT nesse sentido, eu acho que tô pensando em venda nela. Brasil Foods, penúltimo. Brasil Foods, C. Olha só. Se o preço romper este suporte aqui de 19,85, 19,90 e fizer a mesma movimentação que eu falo de troca de zona de polaridade, eu acho que o preço vai cair mais. E aí eu vou para o gráfico semanal, o preço está totalmente lateralizado. Totalmente lateralizado. Indo para o gráfico de 10 minutos, que é o gráfico que eu gosto de operar, eu tenho este nível aqui que eu posso arriscar uma venda, tá? Uma troca de zona de polaridade, que foi a mínima do dia de ontem, ou aguardar o preço cair mais um pouco, porque olha, o preço
está respeitando a média de 21. E a hora que ele chegar aqui, eu faço a troca de zona de polaridade. Tá? E alta. Alta, ou melhor, compra. Teria que ser uma compra muito rápida, caso me aparecesse este padrão aqui. Este padrão dessa vela aqui embaixo. Aí eu podia pensar, talvez, numa comprinha, mas uma comprinha rápida para fechamento na média. Tá? E por último, a Raia Drogasil. A Raia Drogasil, não preciso nem falar, né? O preço está segurando aqui, as médias apontando para baixo, o preço inclusive abaixo da média de 200 períodos. O que está me pegando aqui é o volume, que está diminuindo. Tá? O que é comum, nós temos aqui 3 dojis, quase 3 insides, um dentro do outro. Né? Mas como a tendência majoritária para queda, o rompimento dessas 3 velas para baixo, que vai ser em 106,60 mais ou menos, eu vou procurar venda sim. Se romper para cima, é lógico que o preço pode subir e vir buscar a média de 200, uma média de 21 períodos. Mas como as médias estão apontando para baixo, no gráfico semanal, as médias estão, na verdade as médias estão emboladas aqui. Mas olha só, isso já rompeu para baixo, inclusive confirmou o rompimento para baixo. Eu acho que a Hidrogasil está com cara de queda. Tá ok? As 2 últimas ações que eu falei que poderia dar um swing bonito foi a Betou. A Betou, ela ensaiou, olha só. Olha isso aqui. Tá por baixo da média, gráfico diário. Tá acima da média, voltou uma velinha de queda de alta aqui que rompa 106 e 116,70. Eu acho que vai fazer o preço subir lá em cima, porque eu posso entender isso aqui como um pivôzinho de alta, olha. Que já foi rompido, inclusive. A entrada estaria aqui, stop aqui embaixo ou até mesmo aqui. Então eu tenho na minha cabeça que a Betou pode subir. Inclusive vou colocá-la no meu radar para day trade. Tá? Para day trade. Deixa eu ver o gráfico de 10 minutos aqui da Betou. Tá meio lateralizado. Mas olha só o rompimento aqui, ó. Isso aqui me chama muita atenção, este rompimento aqui. Na verdade, isso aqui é tudo uma zona, né? Tudo uma zona. Mas me chama a atenção sim, porque ela está querendo ensaiar uma alta. E por último, a Marfrig. A Marfrig, eu estou pensando aqui num trade de correção, tá? Talvez até semanal. Vamos virar olha no semanal. Olha, tá formando a mesma coisa no semanal. E hoje é quarta-feira. O que é isso aqui? Isso aqui, o preço esticado da média de 9, tanto no semanal como no diário, tá? O inside bar que deu aqui, ele já fez um lucrozinho, 2,78 para 13,60, ainda não deu o lucro total, mas olha só. Olha o que o preço fez em relação à semana passada. A máxima da semana passada. Isso aqui, o preço foi, não conseguiu, foi de novo, não conseguiu. E 2 dias seguidos deixou um pavio muito alto. O que estaria configurando, neste ponto aqui, um martelo de queda. Que não foi rompido, então não foi ativado, mas deixou esse outro aqui, olha. Acredito sim que uma venda para day trade, para swing trade aqui, para vir buscar a média de 9 períodos no mínimo, dá um risco-retorno excelente. Dá um risco-retorno aí de 161, olha, de lucro, em cima do capital investido. A Marfrig está, para minha cabeça, para um trade contra a tendência, é interessante. Tá ok? Bom, 8h48, daqui a pouco abre o mercado. Dá uma olhadinha no que tem no índice. Não opera o índice, não opera o dólar. Opero na conta demonstrativa só para brincar. Para brincar assim, para entender. Quem sabe eu consigo fazer uns scalps assim e começar a entender essa área, que para mim é muito estressante. E depois a gente vê o que a gente faz de vídeo durante o pregão, tentando colocar alguma coisa
no Instagram, tá? Ou no grupo. E no final eu faço o fechamento, ou faço o resumo das operações do dia, tá? Boa sorte para todo mundo, bom trabalho, foco, disciplina, simplicidade, sem loucura. Foi.